Olá! Hoje a gente vai mergulhar na Hopwriter, que, para quem não lembra, é a antiga MyScroll, né? Isso. É uma plataforma de escrita com uma proposta bem interessante. Criar um ecossistema literário mesmo. Eles têm um alcance global, publicam em mais de 10 línguas, tipo inglês, espanhol, português, claro. E distribuem para os leitores em mais de 150 países. Usam parceiros como Jai Reed, Tepon, é bem amplo. Impressionante. E olha só a escala. As fontes que a gente viu falam em mais de US$ 1 milhão por mês de receita gerada para os autores. A missão deles é bem clara, né? Conectar autores e público e maximizar essa grana. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é destrinchar como a Hopwriter funciona, sabe? Especialmente para quem escreve ou está pensando em publicar por lá. Vamos ver o que os materiais contam para gente. Vamos lá. Então, começando pelos autores. Quais os benefícios? Parece que tem dois caminhos principais, né? O não exclusivo e o exclusivo. Isso. No não exclusivo, o autor entra no programa de leitura paga, que é aquele onde o leitor paga por capítulo ou tempo, e o autor ganha uma parte. E pode ter um bônus de assinatura de até US$ 50. Uhum. Já no exclusivo, aí os incentivos aumentam bastante. Ah, é? Tipo o quê? Bom, o bônus de assinatura pode ir até US$ 100. Tem um prêmio potencial para livro novo entre 40 e US$ 250. Nossa. E ainda um bônus por conclusão que varia de 50 a US$ 300, dependendo do tamanho do livro e da receita que ele gera. Fica claro que eles incentivam bastante a exclusividade. Com certeza. E tem mais. O bônus Headhunter. Você ganha US$ 25 se indicar um autor que assine com exclusividade, publique pelo menos 30 mil palavras e fature uns US$ 250 por mês. Interessante esse modelo de indicação. Pois é. E para autores VIP, que geralmente são os exclusivos com melhor desempenho, os benefícios são negociados caso a caso, ainda mais personalizados. É uma pasta, né? Ficar só na Hopwriter ou ter a liberdade de ir para outros lugares. Faz todo sentido. Ok, e para começar na prática, como funciona? Primeiro, criar a conta e o detalhe importante, o nome de usuário não é o pseudônimo, tá? São coisas diferentes no sistema deles. Anotado. E depois? Ao cadastrar o livro, Aí vem as primeiras, digamos, regrinhas. Tem restrições em palavras no título e na sinopse. Coisas como erótico, virgem e amor proibido, parece que não pode. ok. E a capa? A capa também tem um monte de especificações. Formato, tamanho e o conteúdo, né? Nada que seja sexualmente sugestivo, nada de armas, álcool, tabaco. Se a capa não tiver ok, eles podem usar uma temporária. Entendi. E os capítulos, qual o tamanho ideal? A recomendação geral é entre 1.000 e 2.000 palavras. O mínimo é 600 e o máximo 3.000. Um tamanho bom para leitura em app, né? Sim, parece um padrão para fisgar o leitor naquele formato. Pois é, essas regras de conteúdo, especialmente as da capa, devem ter a ver não só com a imagem da Hopwriter, mas também com o que as lojas de aplicativos e os parceiros exigem, né? Manter um padrão mais neutro facilita a distribuição. Com certeza. Bom, aí o livro está sendo escrito, mas e o contrato formal? Então, tem o não exclusivo, que você pode publicar em outros lugares, e o exclusivo, que não pode. E tem os especiais, para os VIPs. E para conseguir um contrato? Precisa atingir uma meta de palavras, que varia com o idioma tipo 5.000 em inglês, mais 30.000 em português e espanhol. E claro, a obra tem que ser original, sua. Mas só isso basta? Não. Cumprir os requisitos não garante. A decisão final é sempre do editor. Ele vai avaliar se o livro se encaixa na plataforma, no que eles buscam. Entendi. É uma curadoria, então. Ok. Contrato ativo. Como o dinheiro chega na mão do autor? Quais as opções de pagamento? As opções são Payoneer, PayPal ou transferência bancária mesmo. São meios bem comuns para pagamento internacional, o que ajuda muito, né? Sim, facilita bastante. Só precisa ficar ligado nos detalhes, tipo, informações bancárias precisam estar em inglês para transferência internacional. Ah, e dá para escolher reter o pagamento, se quiser acumular um valor maior antes de sacar. E como funciona o saque, na prática? Tem alguma regra? Tem sim, é bem definido. Para Pioneer, o mínimo para sacar é US$ 50. E você tem 2 janelas por mês para pedir o saque. Ok. E os outros? PayPal e banco, o mínimo sobe para US$ 100. E a janela para pedir é uma só por mês. Entendi. O processo é assim.
Os editores geram as faturas, o autor confere e confirma, e aí o pagamento sai em até 7 dias úteis. Fica tudo registrado na conta, dá para baixar as faturas depois, bem organizado. Tá, livro no ar, contrato assinado, pagamento entendido. E a promoção? Como que as histórias ganham destaque? A promoção vem de dois lados. Dentro dos apps parceiros, quem cuida são os editores junto com a equipe de operação da Hopwriter. E fora dos apps? Aí entra a equipe de publicidade, usando o Facebook, TikTok, essas redes sociais para atrair leitores. Imagino que os livros exclusivos levem vantagem nisso, né? Exatamente. Livros não exclusivos passam por testes de desempenho, geralmente depois de 60 e 150 capítulos publicados. O resultado desses testes é que vai dizer se o livro ganha mais promoção ou se precisa de ajustes. Ah, então tem uma análise de métrica aí. Sim, já os exclusivos e VIPs têm prioridade, um acompanhamento mais de perto pela equipe. E aqui tem um ponto que achei bem interessante nas fontes, a ideia de que a promoção não depende de uma pessoa só. Muita gente deve achar que sim, né? Sim, esse é um equívoco comum e é crucial entender isso. A avaliação de um livro para promoção é feita por várias equipes com olhares diferentes. Como assim? O editor foca mais na qualidade da escrita, na trama. É uma visão mais subjetiva, né? Certo. A equipe de operação já olha para métricas objetivas. Taxa de conversão, ou seja, quantos leitores começam a pagar pelo livro, e taxa de conclusão, quantos chegam até o fim. Dados puros. Exato. E a equipe de publicidade analisa o desempenho nos capítulos gratuitos, quantos leitores eles atraem inicialmente e quantos continuam lendo até os capítulos finais disponibilizados gratuitamente. Nossa, então a nota de um livro pode variar muito dependendo de quem está olhando e o que está medindo. Precisamente. E essa pontuação pode mudar com o tempo ou até ser diferente entre os vários apps parceiros, porque os públicos são diferentes. Faz sentido. E o que aumenta as chances de promoção comprovadamente. Ter contrato exclusivo e um bom histórico de receita dentro da própria Hopwriter. Se o livro já fez sucesso em outra plataforma, ajuda a argumentar, mas não é garantia lá dentro. Entendi. Bom, e para fechar o ciclo, tem a rescisão de contrato. Como isso pode acontecer? Olha, o autor pode pedir para rescindir. Dependendo de quanto tempo o contrato já dura e quanta receita gerou, pode ter um custo ou não. E a Hopwriter pode rescindir também? Pode. Geralmente por motivos sérios, tipo pirataria, fraude, ou também por inatividade prolongada do autor, ou se o livro tiver um desempenho muito baixo por muito tempo, sem sinal de melhora. E se o contrato for rescindido, como ficam os royalties que o livro já gerou? O pagamento é garantido, segundo as fontes, mesmo que seja o único livro do autor na plataforma e a receita seja pequena, eles pagam, se for acima de $1. Se tiver outros livros ativos, a receita acumula com a dos outros. Ok, justo. E por último, eles falam algo sobre interagir com os leitores? Sim, a interação é encorajada, mas tem regras. Nada de linguagem ofensiva, claro, e também não pode promover outros apps ou tentar levar os leitores para fora da plataforma. Manter o público ali, né? Compreensível. Bom, então o que a gente tira disso tudo? A Hopwriter parece ter um modelo bem estruturado, né? Com processos definidos para tudo. Criação, pagamento, promoção e com níveis claros de compromisso. Principalmente essa escolha entre ser exclusivo ou não. Sim, é um ecossistema com regras próprias. E isso, sabe, me deixa pensando em algo. Como essa dependência cada vez maior de métricas de engajamento, de algoritmos de promoção, como os que a Hopwriter e seus parceiros usam, como isso pode acabar moldando, talvez até limitando, os tipos de histórias que vão ganhar visibilidade e sucesso financeiro nesse mundo digital? Fica aí a questão para a gente refletir, né?